E estreou Um Lugar Silencioso 2. E será que ele é melhor que o primeiro filme? Será que ele é pior que o primeiro filme? Vem que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre Um Lugar Silencioso 2. Um Lugar Silencioso 2 está entre nós, e não tem como começar essa crítica não sendo elogiando a parte técnica desse filme, começando principalmente pela trilha sonora. Tanto a parte incidental, que seria aquela parte da trilha sonora onde é instrumental, que é muito boa, que consegue passar todo o ar de solidão, de desespero, de perda que esse filme e esse universo precisava. É uma trilha sonora incidental muito boa, como na parte onde não tem som, porque quando o filme também não tem som, ela também é uma trilha sonora. E essa ausência de som que acontece várias vezes durante esse filme compõe muito bem toda a ideia do lugar silencioso, que já era muito bem feito e muito presente no primeiro filme e que aqui se retorna. Eu também queria elogiar ainda na parte da trilha sonora, tanto a mixagem de som como a edição de som. A diferença de um pro outro, para quem não sabe, para ser simples, é que a mixagem de som é aquela coisa que você ouve de um lado e não ouve do outro, é essa parte de ter, você se colocar dentro do ambiente com a trilha sonora, como se você estivesse ouvindo mesmo ali. E a edição de som é quando você praticamente coloca barulhos e coisas de instrumentais, por exemplo, onde não tem. Então, por exemplo, um barulho de uma chuva, um barulho de água, que visivelmente não estava no cenário quando eles estavam gravando, e a edição de som coloca depois disso. Essas duas partes são muito boas nesse filme, é muito presente, principalmente na hora que a personagem vivida pela Millicent tira as coisas da orelha dela, a parte pra ela ouvir e fica o silêncio total. Toda essa parte funciona muito bem, então tem que se elogiar muito a parte da trilha sonora desse filme, que é algo impecável. Mas, tecnicamente, não é só isso que chama atenção. Tem que se elogiar também a direção do John Krasinski. John Krasinski, que está presente no primeiro filme, está presente na introdução desse longa, mas o personagem dele não participa do filme. Então ele ficou só na direção, e ele manda muito bem. Com algumas escolhas até, na minha opinião, um pouco ousadas. Por exemplo, é comum, e como o mestre do cinema Steven Spielberg já ensinou, que você tem que deixar os monstros escondidos para criar esse medo no público, mostrando ele pouco. Porque se você mostra ele o filme todo, você acaba perdendo o medo desse bicho. Então, é mais recomendado que na maioria dos filmes você esconda esse monstro para dar medo para o público. No primeiro Um Lugar Silencioso, o foco realmente era criar o medo dessas criaturas que estavam para fora da casa, então ele mostrava muito pouco ou só silhuetas do monstro até o terceiro ato, e aí de vez ele mostra o monstro. Aqui, já que a gente já viu o monstro, você não precisa ficar escondendo. Então o John Krasinski tomou uma atitude muito corajosa de mostrar muito mais o monstro durante o filme. Isso foi muito bom. Eu admito que eu, desde o primeiro filme, não gosto do visual dos monstros dentro desse longa, mas mesmo assim, eu gosto de como ele consegue usar eles, como ele consegue passar o medo. Essa ideia do silêncio, de não ter o silêncio e tudo que a gente faz muito barulho, é muito bom, e ele consegue trazer isso. Eu também gosto muito da direção dele na introdução do filme, e aí já vai outro elogio. A introdução é fantástica, muito bem dirigida, muito bem feita. Ele consegue fazer com que a gente entenda toda a urgência daquele negócio. É muito interessante ver como os personagens daquele universo vão se adaptando ao longo daquela cena. É uma introdução fantástica, e depois já começa com o filme assim que acabou o primeiro. E eu gostei do começo do filme, ali na introdução. Eu gostei da parte onde mostra o pós daquela família, o que eles estão fazendo, o quanto eles confiam um pouco menos em algumas pessoas. Isso é muito interessante. Eu também gostei muito da direção do John Krasinski, no ponto que, de forma sutil, ele já começou a apresentar coisas para provavelmente o terceiro filme. Porque esse filme ele tem um problema bem grave, que é o seguinte: ele é o segundo filme de uma trilogia, e isso é evidente. Só que a diferença é que o primeiro filme, ele não estava sendo programado para ser uma trilogia. Visivelmente o primeiro filme era para ser só um filme, mas ele fez muito sucesso e resolveram que teria que ter continuações. E Um Lugar Silencioso 2, diferente do primeiro, ele não é uma historiazinha fechada. Ele é uma história onde ele está se preparando para algo no futuro que provavelmente vai ser o terceiro filme da franquia. Pra mim, tem coisas muito boas na direção do John Krasinski nisso e coisas ruins. Ele vai muito bem, por exemplo, na parte que ele consegue sutilmente apresentar outros humanos, como os humanos são um problema também para esse mundo, como ele consegue mostrar que existem outras pessoas tentando viver nesse mundo. Essa parte é muito boa. Ele também consegue introduzir algumas coisas que podem ser muito interessantes para o terceiro filme. Mas, por outro lado, eu acho que a direção dele, pensando muito no terceiro filme, em alguns momentos acaba esquecendo que a gente ainda tá nesse, a gente ainda tá no segundo. E aí o filme acaba parecendo que
enfraquecido em vários pontos, parecendo que ele é só uma preparação pro terceiro. Em alguns momentos, Um Lugar Silencioso 2 parece que se o terceiro filme for muito ruim, parece que o segundo vai ser prejudicado por isso. E isso eu não gosto muito. Acho que o filme tem que funcionar pelas próprias pernas e introduzir algumas coisas para o futuro, mas ele tem que funcionar como um filme sozinho o tempo inteiro. Outra coisa que eu gosto muito do filme são dos atores. Os atores são sensacionais desde o primeiro filme, como a Emily Blunt. Já elogiei a Vincent Simmons. Ela é muito boa, ela é a alma do primeiro filme, e aqui ela ganhou o papel de praticamente protagonista do filme, uma escolha certeira de John Krasinski e do roteirista, que perceberam o potencial dentro dessa atriz e colocaram ela para ser o foco do filme. Óbvio, a Emily Blunt como atriz é melhor que ela, mas ela é a alma do primeiro filme, então eu acho interessante que ela tenha pegado o papel de protagonista aqui. Eu também gosto muito da introdução do novo personagem vivido pelo Cillian Murphy. Ele é muito bom, um ator incrível, ele já provou isso em todos os filmes que ele faz, ou até a série, ele sempre tá muito bem, e aqui não é diferente. Eu gostei do personagem dele e espero ver mais no futuro, se tiver mesmo outros filmes. Uma coisa que eu também não gostei muito do longa é do terceiro ato. Eu acho que o terceiro ato do filme, ele enfraqueceu um pouco, principalmente na parte do final. Eu acho que o primeiro filme, ele termina de uma forma tão incrível, tão empolgante, que parece que você quer ver o próximo. E nesse caso, eu não senti essa mesma coisa, essa mesma vibração que eu senti no primeiro filme. Pra mim, em vários momentos nesse final, eu senti que, tudo bem, eu vou ter um terceiro filme, mas eu não fiquei empolgado logo de cara, assim como aconteceu no primeiro. E isso me incomoda bastante durante o longa. Concluindo, Um Lugar Silencioso 2 pode não ser melhor que o primeiro, mas mesmo assim é um filme muito bom. Tecnicamente, muito acima da média, com bons atores, uma história que é bem contada, poderia ser melhor, mas mesmo assim é bem contada, e que apesar de ter sim alguns problemas, eu gostei muito. E por isso que eu fecho Um Lugar Silencioso 2 com uma nota 8 de 10. Curte o vídeo para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Um Lugar Silencioso 2? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.